Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Conto Conexão Marketing de Trabalhos Online. Estou aqui para mais um tutorial da série Se Eu Tivesse 18 anos, o que eu faria? Então estou aqui no canal Conto Conexão Marketing de Trabalhos Online. Seja muito bem-vindo. Desde já eu peço a você se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Da série Se Eu Tivesse 18 anos, o que eu faria? Eu quero abordar com você o tema, né, as coisas que eu preciso fazer, as coisas que precisa fazer, ou seja, as coisas que você precisa fazer, as coisas que eu preciso fazer com relação a esse mercado de trabalho online. Eu vou citar aqui três coisas que você precisa fazer. Primeiro de tudo, o que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade, né? A primeira coisa. Existem muitas outras coisas, existe, mas eu vou citar aqui três delas. Ou seja, a primeira delas é justamente mudar a mentalidade, ou seja, mudar, né, a mentalidade ou mindset, ou seu mindset. Primeiro, mudar a mentalidade. Por que, que você tem que mudar a mentalidade? Porque se você não mudar a sua mentalidade, você não vai entrar nesse mercado, ou seja, você não vai dar nem o primeiro passo. Se você não mudar a sua mentalidade, você não vai dar nem o primeiro passo. Ou seja, você não vai nem sair do lugar, você vai ficar estagnado. Por quê? Porque você não vai dar crédito, você não vai acreditar. Quando eu comecei nesse mercado, quando eu comecei nesse mercado de trabalho online, ou seja, divulgando algumas marcas, eu me lembro que eu tinha o meu mindset, ou seja, eu tinha a minha mentalidade, já uma mentalidade aguçada, ou seja, eu queria algo mais, eu queria, né, uma renda residual, eu queria mudar a minha trajetória, eu estava com um pensamento, vamos dizer assim, alto nível. Eu estava com o pensamento de querer algo novo, eu queria algo dentro desse mercado de trabalho online. Ou seja, então, assim, a minha mentalidade ela estava aguçada, ela estava treinada, ela estava, vamos dizer assim, capacitada, querendo algo mais, querendo, né, mudar aquela realidade que eu vivia. Então, assim, a sua mentalidade ela tem que estar preparada, ela tem que estar, vamos dizer assim, ela tem que mudar para poder você para poder você dar essa guinada. Eu me lembro que a maioria dos autores, né, que eu li, né, na área de empreendedorismo, a maioria, se você for ver, né, aí a maioria dos autores você vai entender o que? Pai rico, pai pobre, você vai entender que o pai lá ele começa a treinar o filho para poder o filho ele ter aquela mentalidade de empreendedor, ele ter aquela mentalidade aguçada para poder empreender, para poder resolver determinadas situações. Então ele tem aquele mindset dele, né, atualizado. Ele tem aquele mindset, ou seja, aquela mudança de mentalidade. Ele tem essa mentalidade aguçada para o que? Para a mudança, de querer mudar, de querer sair daquela realidade que está. Entende? Então, o primeiro passo é esse, né? O que você precisa fazer? Primeiro, a mudança de mentalidade. O segundo é você é você sair, né? Sair, vou colocar assim, sair do habitual. Ou seja, é você sair do que é habitual. O segundo ponto que eu vou colocar
é você sair do que é habitual, ou seja, sair do que é rotina, sair do que é hábito, entende? Do que é habitual para você, ou seja, situações que você fazia, né, até o momento de você escutar, né, de você assistir esse tutorial, de você tomar uma decisão e dizer, não, isso aqui eu não posso mais fazer, isso aqui eu tenho que deixar de mão, entende? É questão de, por exemplo, nos meus aparelhos, né, tanto esse que eu estou gravando como esse aqui reserva que eu tenho, nenhum deles eu tenho jogos, entende? Eu tenho joguinhos, não, por quê? É uma perca de tempo, entende? É uma perca de tempo, jogo. Eu não sou contra quem tem isso como hobby, como trabalho, né, que tem a dedicação, que estuda a respeito disso, tudo bem. Mas se você não tem, se você quer né, algo novo, que você busca um treinamento com relação a uma coisa, com relação a um trabalho dentro da internet, e não é o seu caso, questão de jogo, então eu lhe aconselho o quê? Você sair dessa rotina. Sair dessa rotina de passar ali 2, 3 horas jogando e aquilo ali não lhe leva a nada. Entende? Não lhe leva uma formação, não lhe leva um treinamento, não lhe leva um retorno financeiro. Entende? Então você sair do habitual. A questão de também pessoas que passam longos tempos assistindo televisão, né? Ou seja, é uma perda de tempo, ou seja, sai do seu habitual, saia daquelas rodinhas de amigos, entre aspas, que não vai lhe levar a nada, ou seja, que não vai lhe levar uma instrução, que não vai lhe levar uma formação, ou seja, quebre o seu habitual, ou seja, aquilo que é habitual, que antes era rotina de você fazer, saia dessa rotina, saia dessa dinâmica, deixe isso para trás, ou seja, no caso eu deixei muita coisa para trás para poder me formar, para poder me capacitar, para poder ter uma boa. Eu já tinha feito antes, há um tempo atrás, eu já tinha feito antes um treinamento, né, eu já tinha feito um treinamento, eu já tinha participado de uma formação sobre na questão de dicção, na questão né, de você ter uma boa dicção, de você falar em público, disso, de aquilo, ou seja, então assim, você saia do habitual e se aperfeiçoe, né? Ou seja, busca um aperfeiçoamento para você, busca um aperfeiçoamento para aquilo que você está buscando, tendo profissionalismo com relação ao mercado de trabalho online, para poder você fazer os seus tutoriais, para poder você fazer as suas lives. Então busque isso, ou seja, o segundo ponto, né, que você deve fazer, as coisas que você deve fazer, eu vou citar 3 aqui, ou seja, o segundo ponto é esse, saia do habitual, deixa aquilo que é habitual, deixa aquilo que não vai frutificar, é como uma planta, se você não rega, se você não bota um adubo, aquela planta ela não vai crescer, ou seja, a tua vida, a mudança que vai acontecer na tua vida é justamente isso, aquilo que você precisa colocar que vai realmente nutrir a tua vida, que vai realmente mudar a trajetória da tua caminhada, né, do teu lado profissional e principalmente no mercado de trabalho online. O terceiro ponto que eu coloco é o que é você somar, né, você somar parcerias, né? É você somar parcerias. Somar parceria em que sentido? Quando eu comecei nesse mercado de trabalho online, o que foi que eu fiz? Eu comecei a pesquisar tanto na plataforma que eu uso, né, tem aí o Hotmart, o Eduz e o Monetize, tanto nas plataformas que eu uso, como também nos canais de tutoriais, ou seja, você buscar parceria, você se identificar com aquela pessoa, você buscar o conteúdo daquela pessoa, você escutar, ou seja, você passar a criar uma rotina para você escutar assistir aqueles tutoriais naquele determinado assunto, ou seja, você somar essa parceria, independente, eu diria assim, independente dessas pessoas, elas vamos dizer assim, de você ter
um laço, né, íntimo com elas. No caso, eu tenho muito desses caras que, né, homens e mulheres que eu não conheço pessoalmente, mas eu os admiro, eu mergulho no conteúdo deles, por quê? Porque eu sei que vale a pena, eu sei que é um conteúdo de qualidade. Então, assim, é você somar essa parceria, é você buscar essas parcerias. No caso, eu tenho muitos contatos, ou seja, depois que eu comecei nesse mercado de trabalho online, eu tenho muitos contatos na rede LinkedIn, ou seja, eu me relacionei com algumas pessoas no LinkedIn, dando a elas conteúdo, né, fornecendo para elas conteúdo, e-books, no qual elas podem ter uma formação garantida ali com relação àquele conteúdo, com relação àquele determinado assunto. Ou seja, você tem que fazer da mesma forma. Busque essas pessoas que elas vão fornecer para você conteúdo de qualidade, onde você vai, através desse parceiro, através dessa parceira, você vai crescer muito mais nesse mercado de trabalho online, né? Então, eu deixo aí essas 3 dicas para você, né, do que você deve fazer, ou seja, sair do habitual, as coisas que você precisa fazer para poder você, né, sair de onde você está e você buscar vamos dizer assim, um outro patamar, subir um outro degrau, ou seja, alcançar um outro nível naquilo que você está hoje, na situação que você está hoje. Então, nesse mercado de trabalho online, as coisas que você precisa fazer, eu diria que tem muito mais coisas que você precisa fazer, mas eu cito aqui essas 3 coisas. Primeiro, a mudança de mentalidade. Segundo, sair do habitual. E terceiro, buscar parcerias, ou seja, somar parcerias na sua carreira profissional, na sua carreira que você está buscando, né, de formação, de conteúdo, de você estar começando para poder você aprender. Se você não tem o básico do básico, ou seja, se você não tem a expertise de criar um produto, se você não tem aí a eloquência de falar, de ter uma desenvoltura com relação, né, o vídeo, com relação aos tutorial que você faz, então você tem que buscar essa parceria, você tem que buscar os caras que sabem, as pessoas que sabem, as pessoas que têm essa desenvoltura, as pessoas que têm essa expertise para poder passar para você, e você ver, você perceber como é que eles fazem, como é que eles trabalham, como é que eles atuam, entende? As palavras que eles usam, entende? Para poder você pegar isso para você, somar isso para você. Então é essas 3 dicas que eu dou com relação ao que você precisa fazer para poder começar nesse mercado de trabalho online, certo? Eu sou Raimundo Oliver, conhecido como Lobo de Sobral City, no conto Conexão Marketing Trabalhos Online. Peço a você que se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva. Não deixe de se inscrever para poder receber o conteúdo. Marque o sininho, compartilhe esse conteúdo e deixe seu like, né? Porque aí o canal ele vai crescendo, tá certo? Eu agradeço de coração você estar aqui, desejo a você sucesso, desejo a você tudo de bom aí na sua caminhada, na sua trajetória, você que está começando, e você que talvez não esteja começando. E por que, deixa eu colocar aqui fazer uma pequena colocação a respeito, por que eu estou colocando o tema da série, se eu tivesse 18 anos, o que eu faria? Se eu tivesse 18 anos, eu coloco no sentido assim, de que se no caso, se eu tivesse pegado esse conteúdo lá quando eu tinha 18 anos, ou seja, eu estaria muito mais grande e eu estaria muito mais longe do que eu já estou hoje. Então pense nisso, quantos anos você tem hoje, se você tem 18, se você está na faixa dos 18, dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, né? No caso eu estou na faixa dos 40. O que você faria hoje com relação a buscar uma inovação, a buscar algo novo na sua trajetória para poder ter uma renda a mais, para poder ter um potencial a mais nesse mercado de trabalho? Então por isso que eu venho colocando nessa série, tem aí vários conteúdos aqui no canal Conto com relação a essa série, vários tópicos que eu estou colocando, que eu estou desenvolvendo a respeito dessa série. Se eu tivesse 18 anos, o que eu faria? Tá certo? Um forte abraço, agradeço de coração, desejo a você sucesso e até o próximo tutorial. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Forte abraço!